Quando ela entrou naquela concessionária de luxo, ninguém imaginou que por trás do uniforme simples e do pano amarelo existia uma história que faria homens orgulhosos abaixarem a cabeça. Naquela manhã, Ghislaine chegou à concessionária Estrela Premium, como chegava todos os dias, em silêncio. Carregava um balde com produtos de limpeza em uma mão e um pano amarelo na outra. O mesmo pano que usava para limpar os capôs dos carros mais caros da cidade. Ninguém a cumprimentou. Ninguém a olhou nos olhos. Ninguém sequer notou que ela havia entrado. E era exatamente assim que esperavam que fosse. Mas naquela manhã, algo dentro de Ghislaine era diferente. Algo que nenhum daqueles homens de terno seria capaz de perceber. Porque para eles, Ghislaine não era uma pessoa. Era apenas a faxineira. "Limpa aquele canto ali que o cliente da manhã vai chegar em 20 minutos", disse Tássio, o gerente da concessionária, sem tirar os olhos do celular. Nem se deu ao trabalho de olhar para ela. Falava como quem dá ordem a uma máquina. Ghislaine assentiu em silêncio e foi na direção indicada. Passou o pano no chão, nas prateleiras de vidro, nos rodapés que ninguém via. Invisível. Sempre invisível. Mas enquanto seus braços trabalhavam, sua mente estava em outro lugar. Estava na noite anterior, quando segurou a mão da sua filha e disse: "Mãe, vai dar um jeito, meu amor. Eu prometo." A filha de Ghislaine, Valentina, tinha acabado de receber um diagnóstico que mudara tudo. A menina precisava de um tratamento especializado que custava mais do que Ghislaine ganharia em 2 anos de trabalho. Quando o médico disse o valor, Ghislaine sentiu as pernas falharem, mas não chorou na frente da filha. Guardou as lágrimas para o banheiro, onde ninguém podia ouvir. E agora, ali estava ela, limpando carros que custavam fortunas, sem conseguir pagar o tratamento da própria filha. A ironia era tão cruel que às vezes doía fisicamente no peito. A concessionária Estrela Premium era o tipo de lugar que intimidava só de olhar. Piso de mármore polido, carros importados enfileirados como esculturas reluzentes, um cheiro de couro novo que pairava no ar como perfume caro. Tudo ali gritava dinheiro, e os vendedores sabiam disso. Usavam ternos impecáveis, relógios que brilhavam sob a iluminação artificial e sorrisos que só apareciam quando o cliente parecia ter a carteira cheia. Eram 4 vendedores fixos. Tássio, o gerente, comandava tudo com mão de ferro e um ego do tamanho do showroom. Depois vinha Breno, o mais antigo da equipe, que se achava dono do lugar só porque batia meta todo mês. Havia também Renato, mais jovem, que repetia tudo que Breno fazia, achando que assim subiria mais rápido na empresa. E por último, Fabrício, o mais calado dos 4, que raramente humilhava Ghislaine diretamente, mas também nunca a defendeu. Ficava ali, de braços cruzados, assistindo tudo como se não fosse problema dele. Naquele dia, o humor na concessionária estava particularmente ácido. As vendas do mês estavam baixas, e quando as vendas caíam, o estresse subia. E quando o estresse subia, quem pagava o preço era sempre a pessoa mais vulnerável do lugar. "Ghislaine!" Breno gritou do outro lado do salão. "Vem cá, tem uma marca no capô do modelo novo. Se o cliente vê isso, quem leva a bronca sou eu, não é você." Ghislaine caminhou rápido até o carro, pano amarelo em punho. Agachou-se e começou a polir o capô com cuidado, como sempre fazia. Mas Breno não estava satisfeito. Nunca estava. "Não é assim. Faz circular. Você não sabe nem limpar direito um carro que custa mais que a sua casa inteira?" Alguns funcionários que passavam ouviram e riram baixo. Ghislaine sentiu o rosto arder, mas não respondeu. Apenas mudou o movimento da mão e continuou polindo. Sabia que responder só pioraria as coisas. Já tinha aprendido isso da maneira mais difícil. "Deixa ela, Breno", disse Fabrício, mas sem muita convicção. Era mais um pedido para acabar com o barulho do que uma defesa real. "Deixar? Se eu deixar, ela vai entregar o carro sujo para o cliente e o problema vai ser meu", Breno retrucou. "Essa gente precisa aprender que aqui não é barraco. Aqui é uma concessionária de luxo." Essa gente. 2 palavras que Ghislaine já tinha ouvido tantas vezes que deveriam ter perdido o efeito. Mas não perdiam. Cada vez que alguém dizia "essa gente", era como se enfiassem uma agulha no mesmo lugar. E o lugar nunca cicatrizava. Ghislaine terminou de polir o capô e se afastou em silêncio.
Levou o balde para o depósito dos fundos, onde ficava o cantinho que ela usava como vestiário. Era um espaço minúsculo entre caixas de papelão e galões de cera automotiva. Ali, longe dos olhares de todos, ela encostou a testa na parede fria e respirou fundo. Não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Era uma frase que repetia para si mesma como uma oração. Às vezes acreditava, na maioria das vezes não. O telefone vibrou no bolso do uniforme. Era uma mensagem de Valentina. Mãe, a senhora vem almoçar em casa hoje? Seguida de um emoji de coração. Gislaine sorriu pela primeira vez naquele dia. Digitou. Vou sim, meu amor. Espera a mamãe. E guardou o celular antes que alguém a visse. O turno da manhã seguiu com a rotina de sempre. Limpar, polir, arrumar, ouvir ordens secas, ser ignorada. Mas então, pouco antes do horário do almoço, aconteceu algo que ninguém esperava. Algo que começaria a mudar absolutamente tudo. Uma mulher elegante entrou na concessionária. Vestia-se com uma sofisticação discreta que não gritava dinheiro, mas sussurrava poder. Os vendedores se endireitaram imediatamente. Tássio ajeitou a gravata. Breno passou a mão no cabelo. Renato sorriu aquele sorriso ensaiado que guardava para clientes promissores. Até Fabrício descruzou os braços. Boa tarde, senhora. Bem-vinda à Estrela Premium, disse Tássio com a voz mais doce que conseguia fabricar. Em que posso ajudá-la? A mulher olhou ao redor com calma, como quem já conhecia aquele tipo de lugar. Estou procurando algo especial, disse ela. Mas antes, gostaria de entender como funciona o atendimento aqui. Como vocês tratam as pessoas? Tássio achou a pergunta estranha, mas manteve o sorriso. Tratamos todos com excelência, senhora. Aqui o cliente é a prioridade absoluta. A mulher sorriu de um jeito que Tássio não conseguiu decifrar. Todos, sem exceção. Nesse momento, a mulher olhou para o canto do salão, onde Gislaine estava agachada limpando o rodapé de uma vitrine. E ela? Ela também é tratada com excelência? O sorriso de Tássio vacilou por uma fração de segundo. Ela é da equipe de limpeza, senhora. Não faz parte do atendimento. Entendo, disse a mulher. E algo na voz dela mudou. Ficou mais frio, mais cortante. Então pessoas que não fazem parte do atendimento não merecem excelência? Breno, que estava ouvindo de longe, se aproximou para tentar salvar a situação. Senhora, o que meu gerente quis dizer é que cada um tem sua função aqui. A equipe de vendas cuida dos clientes e a equipe de limpeza cuida do espaço. Cada um na sua, como se diz. A expressão da mulher endureceu visivelmente. Gislaine, que estava a poucos metros, ouviu tudo. A frase "cada um na sua" ecoou no ar como um estalo. Interessante, disse a mulher. Muito interessante. Ela tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Falou em voz baixa, tão baixa que ninguém conseguiu ouvir o que disse. Depois desligou e voltou a olhar para Tássio com aquele sorriso indecifrável. Vou dar uma olhada nos modelos. Com licença. Ela caminhou pelo showroom, parando em frente a cada carro, mas sem parecer realmente interessada em nenhum deles. Seus olhos, de tempos em tempos, voltavam para Gislaine. Gislaine sentiu aquele olhar e ficou incomodada. Quem era aquela mulher? Por que olhava para ela daquele jeito? Tentou se concentrar no trabalho, mas uma sensação estranha tomou conta do seu peito, como se algo grande estivesse se aproximando, como se o ar ao redor tivesse ficado mais denso. Meia hora depois, a mulher voltou ao balcão de atendimento. Preciso usar o banheiro. Onde fica? Ao fundo do corredor à esquerda, senhora, disse Renato. A mulher agradeceu e seguiu na direção indicada. Mas no caminho, parou. Parou exatamente ao lado de Gislaine, que estava de joelhos limpando a base de um expositor. Com licença, a mulher disse, olhando para Gislaine com uma gentileza que ninguém naquele lugar jamais havia demonstrado. Qual o seu nome? Gislaine levantou o olhar, surpresa. Fazia tanto tempo que alguém perguntava seu nome ali dentro que ela quase esqueceu como responder. Gislaine, senhora. Gislaine, a mulher repetiu, como se estivesse gravando o nome na memória. Há quanto tempo você trabalha aqui? Alguns anos, senhora. E eles sempre falam com você assim? Gislaine engoliu em seco. Não sabia o que responder. Tinha medo de falar a verdade e perder o emprego. Tinha medo de mentir e perder algo que nem sabia o que era.
A senhora precisa de alguma coisa? Ghislaine desviou, baixando os olhos. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, fez algo que deixou Ghislaine completamente sem reação. Abaixou-se, ficou na mesma altura dela, olhou nos seus olhos e disse, com uma voz que tremia de emoção: Eu preciso que você saiba de uma coisa. Nenhum trabalho define o valor de uma pessoa. Nenhum. Você me ouviu? Ghislaine sentiu os olhos arderem. Uma lágrima desceu antes que pudesse impedir. Há quanto tempo alguém não falava com ela como se ela fosse gente? Há quanto tempo alguém não olhava nos olhos dela com respeito? A lágrima caiu no pano amarelo que segurava, e por um instante, o tempo parou naquela concessionária de carros de luxo. A mulher se levantou, tocou de leve no ombro de Ghislaine e seguiu em direção ao banheiro sem dizer mais nada. Ghislaine ficou ali, de joelhos, com o coração disparado e a mente em turbilhão. Quem era aquela mulher? Por que disse aquilo? Por que olhava para ela como se a conhecesse? Do outro lado do salão, Breno observava a cena de longe com os braços cruzados. Que foi isso? A cliente ficou amiga da faxineira agora? Gente rica tem dessas manias. Renato respondeu rindo. Às vezes gostam de bancar as humanitárias para se sentirem bem consigo mesmas. Tanto faz, Tássio cortou. O que importa é que ela compre. Ghislaine, levanta daí e vai limpar o banheiro antes que a cliente entre e veja aquilo sujo. Ghislaine se levantou rápido e correu para o banheiro. Mas quando chegou lá, a mulher já estava dentro. Seus olhares se cruzaram novamente no espelho. Desculpa, senhora. Vim limpar, mas posso esperar. Não precisa pedir desculpa, a mulher disse secando as mãos. Ghislaine, eu tenho mais uma pergunta para você. E preciso que seja sincera. Ghislaine sentiu um frio na espinha. Sim, senhora. Se você pudesse ter qualquer outro trabalho no mundo, o que escolheria? A pergunta pegou Ghislaine totalmente desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado isso. Ninguém. Nem ela mesma se permitia pensar naquilo, porque sonhar quando não se pode pagar nem o básico parece um luxo cruel demais. Mas havia algo naquela mulher. Algo nos olhos dela que fez Ghislaine falar a verdade pela primeira vez em muito tempo. Eu queria voltar a fazer o que eu fazia antes, senhora. Eu era engenheira. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Ghislaine pôde ouvir o próprio coração batendo. Engenheira? A mulher repetiu sem surpresa, sem deboche, com respeito. Engenheira de quê? Engenheira civil, formada com honras pela Universidade Federal. Trabalhei em grandes projetos durante anos, pontes, viadutos, obras que estão de pé até hoje. Mas depois que meu marido faleceu e minha filha adoeceu, eu perdi tudo. Perdi os contratos, perdi os clientes, perdi a credibilidade. Ninguém quer contratar uma engenheira que precisa sair correndo no meio da obra porque a filha teve uma crise, então aceitei o que apareceu. Ghislaine apertou o pano amarelo nas mãos, como se estivesse segurando a própria vida. Esse pano aqui, senhora, limpa capô de carro. Mas essas mãos já assinaram projetos que sustentam famílias inteiras. Essas mãos já calcularam estruturas que resistem a terremotos. E agora essas mãos só servem para ouvir que não sabem nem limpar direito. A voz de Ghislaine quebrou na última frase. Não de fraqueza. De uma dor tão acumulada que quando finalmente encontrou uma saída, veio como uma avalanche. A mulher ouviu cada palavra sem interromper. Quando Ghislaine terminou, ela fez algo extraordinário. Abriu a bolsa, tirou um cartão e entregou para Ghislaine. Meu nome é Débora Martinelli. Sou a dona do Grupo Martinelli, a holding que é proprietária desta concessionária e de mais 18 empresas. Ghislaine olhou para o cartão. Depois olhou para a mulher. Depois olhou para o cartão de novo. Suas mãos começaram a tremer. A senhora é a dona de tudo isso, Débora completou. E eu vim aqui hoje exatamente por sua causa, Ghislaine. Mas isso eu vou te explicar depois. Por agora, só preciso que confie em mim. Você pode fazer isso? Ghislaine não conseguiu responder. As lágrimas vieram com tanta força que ela precisou se apoiar na pia para não cair. Eram lágrimas de anos, de solidão, de humilhação engolida, de noites sem dormir pensando como pagaria o tratamento da filha.
de manhãs acordando antes do sol para limpar o chão de gente que não sabia nem o nome dela. Débora segurou a mão de Ghislaine e disse, com uma firmeza que parecia uma promessa: "O que fizeram com você aqui dentro não vai ficar assim, eu garanto." Do lado de fora, os vendedores continuavam suas rotinas sem imaginar que o chão debaixo dos seus pés estava prestes a rachar. Não sabiam que a mulher elegante que trataram com sorrisos ensaiados era a dona de tudo. E não faziam ideia de que a faxineira que desprezavam todos os dias guardava um segredo que mudaria para sempre o destino daquela concessionária. A tempestade estava apenas começando. E quando ela chegasse com toda a força, nada ali dentro seria como antes. Débora Martinelli saiu do banheiro com passos firmes e o rosto sereno, como se a conversa com Ghislaine não tivesse acontecido. Voltou ao showroom, passeou entre os carros mais uma vez, agradeceu Tássio com um sorriso educado e disse que voltaria em outro momento para fechar negócio. Os vendedores se despediram com reverências quase cômicas, sem desconfiar de absolutamente nada. Quando Débora cruzou a porta de vidro e desapareceu na calçada, Tássio se virou para a equipe com aquele ar de superioridade que usava sempre que achava que tinha mandado bem. "Viram? É assim que se trata um cliente de verdade. Educação, postura, presença. Aquela mulher vai voltar e vai comprar. Podem anotar." Breno assentiu com um sorriso convencido. Com certeza. Dava para sentir o cheiro de dinheiro nela. Renato riu. "É verdade. Gente assim a gente reconhece de longe." Nenhum deles percebeu que Ghislaine estava parada no corredor, com o cartão de Débora escondido no bolso do uniforme e o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Ela não entendia o que tinha acabado de acontecer. A dona do grupo inteiro, a mulher que comandava aquela concessionária e mais 18 empresas, tinha se ajoelhado na frente dela e dito que nenhum trabalho define o valor de uma pessoa. Tinha segurado sua mão e prometido que as coisas iriam mudar. Mas por quê? Ghislaine voltou ao depósito dos fundos e se sentou no caixote que usava como banco. Tirou o cartão do bolso e olhou de novo. Débora Martinelli. Grupo Martinelli, presidente e fundadora. O papel era grosso, com letras elegantes em relevo. O tipo de cartão que pertencia a um mundo completamente diferente do dela. Será que era verdade? Será que aquela mulher poderosa realmente se importava com uma faxineira que ninguém via? Ou seria apenas mais uma daquelas pessoas que se comovem por 5 minutos e depois seguem com suas vidas luxuosas como se nada tivesse acontecido? Ghislaine guardou o cartão de volta no bolso e voltou ao trabalho. Não podia se dar ao luxo de sonhar. Sonhar custava caro demais para quem mal conseguia pagar as contas do mês. O resto do dia passou arrastado. Ghislaine limpou os banheiros, recolheu copos descartáveis das mesas dos vendedores, passou pano nos vidros da fachada. Quando o turno terminou, pegou suas coisas e saiu pela porta dos fundos, como sempre. Funcionários como ela não usavam a entrada principal. Era uma regra não escrita que todos conheciam. No caminho para casa, Ghislaine parou no ponto de ônibus e esperou sob o sol quente. O ônibus demorou, como sempre. Quando finalmente chegou, estava lotado, como sempre. Ela entrou espremida, segurou na barra de metal e fechou os olhos. O balanço do ônibus embalava seu corpo cansado enquanto a mente não parava de repetir as palavras de Débora. "Eu vim aqui hoje exatamente por sua causa." O que aquilo significava? Como a dona de um grupo milionário poderia ter ido àquela concessionária especificamente por causa dela? Não fazia sentido. Ghislaine era invisível. Sempre foi. Quando chegou em casa, um apartamento pequeno no 3º andar de um prédio sem elevador, Valentina estava na sala esperando por ela. A menina abriu um sorriso enorme ao ver a mãe e correu para abraçá-la. "Mãe, fiz arroz e feijão pra gente. Tá quentinho ainda." Ghislaine abraçou a filha com força e sentiu os olhos encherem de água. Valentina era a razão de tudo. De cada humilhação engolida, de cada madrugada acordando antes do sol, de cada lágrima escondida no banheiro do depósito. Tudo era por ela. "Que cheiro bom, meu amor. Vou lavar as mãos e já venho." Durante o jantar, Valentina contou sobre o dia na escola, sobre uma amiga nova que tinha feito, sobre um trabalho de ciências que precisava entregar na semana seguinte. Ghislaine ouvia tudo com atenção, sorrindo nos momentos certos, fazendo perguntas
demonstrando interesse. Mas por dentro, carregava o peso de saber que aquela menina cheia de vida precisava de um tratamento que ela não podia pagar. Mãe, a senhora tá bem? Parece cansada hoje. Estou bem, filha. Foi só um dia longo. A senhora sempre diz isso, porque é sempre verdade. Ghislaine sorriu acariciando o rosto de Valentina. Mais cansada e feliz, porque volto para casa e encontro você. Valentina sorriu de volta e continuou comendo. Não sabia que a mãe passava o dia inteiro sendo tratada como se não existisse. Não sabia que homens de terno gritavam ordens como se ela fosse menos que gente. E Ghislaine fazia de tudo para que ela nunca soubesse. Depois do jantar, quando Valentina foi dormir, Ghislaine sentou na cozinha sozinha e tirou o cartão de Débora do bolso mais uma vez. Ficou olhando para ele por longos minutos, girando entre os dedos. Havia um número de telefone ali. Poderia ligar. Poderia tentar entender o que aquela mulher queria. Mas e se fosse uma ilusão? E se ligasse e ninguém atendesse? Ou pior, e se atendessem e dissessem que foi um engano? Guardou o cartão dentro de um livro velho na estante e foi dormir. Ou pelo menos tentou. Dias se passaram. A rotina na concessionária continuou exatamente igual. As mesmas ordens secas, os mesmos olhares de desprezo, a mesma invisibilidade. Ghislaine começou a achar que o encontro com Débora tinha sido apenas um episódio isolado, um momento bonito que não levaria a lugar nenhum. Essas coisas aconteciam às vezes. Pessoas se comoviam, diziam palavras bonitas e depois desapareciam. A vida real funcionava assim. Até que numa tarde, quando Ghislaine estava de joelhos limpando a área de espera dos clientes, a porta principal da concessionária se abriu com uma intensidade diferente. Não era um cliente comum. Não era um casal procurando carro. Eram 3 pessoas em trajes formais, carregando pastas e notebooks, com crachás pendurados no pescoço. Tássio foi o primeiro a perceber e se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Boa tarde, posso ajudar? Uma das pessoas, um homem de meia idade com expressão séria, se apresentou. Boa tarde, meu nome é Heitor Vasconcelos. Sou diretor de operações do Grupo Martinelli. Estou aqui para uma auditoria interna, não programada. O rosto de Tássio perdeu a cor em 2 segundos. Auditoria interna. Não programada. Eram as 3 palavras que todo gerente temia ouvir. Significava que alguém lá em cima estava insatisfeito. Significava que algo tinha chamado a atenção da presidência. E nada bom vinha de uma visita surpresa da holding. Claro, senhor Heitor. Fique à vontade. Estamos à disposição para o que precisar, Tássio disse, tentando manter a compostura. Mas a voz saiu meio estrangulada. Breno e Renato trocaram olhares nervosos. Fabrício, que estava encostado no balcão, endireitou a postura imediatamente. De repente, todos pareciam funcionários exemplares. De repente, todos sorriam. De repente, o ambiente tinha se transformado num teatro perfeito de boas maneiras. Heitor e sua equipe começaram a percorrer a concessionária com olhos clínicos. Observavam tudo: a disposição dos carros, a limpeza do ambiente, a organização dos documentos. Faziam anotações em tablets, tiravam fotos, murmuravam entre si. Ghislaine continuou limpando no canto, fingindo que não estava prestando atenção. Mas estava. E quando Heitor passou por ela, algo aconteceu que fez seu coração disparar. Ele a olhou. Não da maneira que os vendedores olhavam. Aquele olhar que atravessava como se ela fosse de vidro. Heitor a olhou com reconhecimento, como se soubesse exatamente quem ela era. Ele acenou discretamente com a cabeça e seguiu em frente. Foi um gesto de menos de 1 segundo, mas para Ghislaine durou uma eternidade. A auditoria durou horas. Heitor entrevistou cada vendedor individualmente na sala de reuniões. Perguntou sobre metas, processos, atendimento ao cliente, relações internas. Tássio entrou primeiro e saiu suando. Breno entrou com arrogância e saiu calado. Renato entrou nervoso e saiu mais nervoso ainda. Fabrício foi o último e saiu com uma expressão que ninguém conseguiu ler. Nenhum deles sabia que Heitor estava fazendo perguntas muito específicas. Perguntas que não tinham a ver apenas com vendas e processos. Tinham a ver com pessoas, com a maneira como tratavam quem julgavam menos importante.
com o tipo de ambiente que estavam criando dentro daquela concessionária. Como é a relação de vocês com a equipe de apoio? Heitor perguntou a cada um deles. Normal, Tássio respondeu. Cada um faz sua parte. Tranquila, Breno disse. A gente respeita todo mundo aqui. Sem problemas, Renato afirmou. É tudo profissional. Fabrício foi o único que hesitou. Poderia ser melhor, ele disse quase num sussurro. E quando Heitor pediu para ele elaborar, Fabrício olhou para o chão e disse: às vezes as pessoas não são tratadas da maneira que deveriam ser. E eu incluo a mim mesmo nessa falha. Heitor anotou cada palavra, cada pausa, cada desvio de olhar. No final da tarde, quando a auditoria terminou, Heitor reuniu toda a equipe no showroom. Tássio, Breno, Renato e Fabrício ficaram em pé, lado a lado, como alunos esperando o resultado de uma prova. Gislaine estava no fundo do salão, pronta para ir embora, mas parou quando ouviu Heitor falar. Senhores, quero agradecer a colaboração de todos. A auditoria foi produtiva e vamos compilar os resultados nas próximas semanas, mas quero adiantar uma coisa. O Grupo Martinelli está passando por uma reestruturação profunda. A presidência está pessoalmente envolvida em garantir que nossos valores sejam praticados em cada unidade, em cada departamento, com cada pessoa, sem exceção. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Gislaine. Mais uma vez, aquele olhar de reconhecimento. Aquele olhar que dizia: eu sei quem você é. Mudanças estão chegando. Heitor continuou, voltando o olhar para os vendedores. E quando chegarem, vão afetar a todos. Sugiro que reflitam sobre que tipo de profissionais querem ser quando esse dia chegar. Saiu sem dar mais explicações. A equipe dele o seguiu em silêncio. O carro estacionou na frente da concessionária e partiu, deixando para trás um silêncio pesado e 4 vendedores com o estômago embrulhado. O que foi isso? Breno perguntou, quebrando o silêncio. Auditoria surpresa, reestruturação, mudanças. Estão querendo fechar a loja? Cala a boca, Breno. Tássio respondeu, visivelmente abalado. Não é hora de especulação. Vamos manter a calma e trabalhar normalmente. Trabalhar normalmente? O cara praticamente ameaçou a gente, Renato disse com a voz trêmula. Ele não ameaçou ninguém, Fabrício disse, com uma seriedade incomum. Ele avisou. E aviso é diferente de ameaça. Aviso é quando alguém te dá a chance de mudar antes que seja tarde. Os 3 olharam para Fabrício com surpresa. Era a primeira vez que ele falava com tanta firmeza sobre qualquer coisa. Enquanto os vendedores discutiam entre si, Gislaine saiu pelos fundos com o coração apertado. Algo estava acontecendo. Algo grande. E de alguma forma, ela estava no centro de tudo. Quando chegou ao ponto de ônibus, seu telefone tocou. Número desconhecido. Gislaine hesitou, mas atendeu. Gislaine, aqui é Débora Martinelli. O mundo parou. O barulho dos carros, as vozes das pessoas no ponto, o vento quente da tarde, tudo sumiu. Só existia aquela voz do outro lado da linha. Senhora Débora, eu disse que ia entrar em contato, e eu cumpro o que prometo. Gislaine, eu preciso te contar uma coisa. Algo que vai explicar por que eu fui até aquela concessionária e por que olhei para você do jeito que olhei. Gislaine encostou na parede do ponto de ônibus, sentindo as pernas fraquejarem. O que é, senhora? Não é algo para se falar por telefone. Preciso que você venha até a sede do Grupo Martinelli amanhã. Pode ser pela manhã? Mas, senhora, eu tenho expediente na concessionária amanhã. Se eu faltar... Gislaine. Débora interrompeu com delicadeza. Eu sou a dona da concessionária. Você não vai ter problema nenhum. Eu garanto. Gislaine ficou em silêncio por alguns segundos. A cabeça girava, o coração martelava, as mãos tremiam segurando o celular. Eu vou, senhora. Ótimo. Vou enviar o endereço por mensagem. E Gislaine, vista o que você quiser. Amanhã você não vai como faxineira, vai como convidada. A ligação terminou. Gislaine ficou parada no ponto de ônibus com o telefone grudado na orelha mesmo depois que a linha caiu. As lágrimas desciam em silêncio pelo rosto enquanto o sol da tarde pintava o céu de laranja. Algo estava prestes a mudar. Algo que ela não conseguia entender ainda, mas que sentia com cada fibra do corpo. E quando o ônibus finalmente chegou,
Ghislaine subiu com algo que há muito tempo não carregava junto com o balde e o pano amarelo. Esperança. Na manhã seguinte, Ghislaine acordou antes do despertador. Não por hábito, mas porque simplesmente não conseguiu dormir. Passou a noite inteira de olhos abertos no escuro, ouvindo a respiração tranquila de Valentina no quarto ao lado e tentando imaginar o que Débora Martinelli poderia querer com ela. Abriu o guarda-roupa e ficou parada diante das poucas roupas que tinha. Débora havia dito para vestir o que quisesse, que não iria como faxineira, mas como convidada. Ghislaine passou a mão nas peças penduradas e sentiu um nó na garganta. Tinha roupas de trabalho e roupas para dormir. Não tinha roupas de convidada. Não tinha roupas de quem visita a sede de um grupo milionário. Escolheu o que tinha de mais arrumado: uma calça escura e uma blusa simples que usava quando ia às reuniões da escola de Valentina. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Fazia tanto tempo que se via sem o uniforme de limpeza que o reflexo parecia pertencer a outra pessoa. Uma pessoa que ela tinha sido antes de tudo desmoronar. Mãe, a senhora vai sair? Valentina apareceu na porta do quarto, ainda de pijama, esfregando os olhos. Vou resolver umas coisas, meu amor. Volto antes do almoço. A senhora tá bonita. Ghislaine sentiu o coração apertar. Quando foi a última vez que alguém disse isso? Abraçou a filha, beijou sua testa e saiu antes que as lágrimas chegassem. O endereço que Débora havia enviado ficava num bairro que Ghislaine só conhecia pela janela do ônibus. Torres de vidro espelhado, calçadas impecáveis, árvores podadas com precisão cirúrgica. O prédio do grupo Martinelli ocupava um quarteirão inteiro. Ghislaine desceu do ônibus e ficou parada na calçada, olhando para cima, sentindo-se menor do que nunca. Respirou fundo e entrou. Na recepção, uma moça a atendeu com educação. Bom dia. Tem horário marcado? A senhora Débora Martinelli me convidou. Meu nome é Ghislaine. A recepcionista digitou algo no computador e abriu um sorriso imediato. Sim, senhora Ghislaine. A senhora Débora está aguardando. Vou acompanhá-la. Senhora Ghislaine. Ninguém a chamava de senhora. Na concessionária era só Ghislaine, quando não era ei você. Ouvir aquele tratamento a atingiu de uma forma que não esperava. A recepcionista a conduziu por um corredor amplo até um elevador privativo. Subiram até o último andar. Quando as portas se abriram, Ghislaine entrou num escritório que parecia saído de uma revista. Janelas enormes com vista para a cidade inteira, estantes de madeira escura repletas de livros, quadros que pareciam custar mais do que tudo que Ghislaine já havia possuído na vida. E ali, de pé junto à janela, estava Débora Martinelli. Ghislaine, que bom que veio. Débora caminhou até ela e, em vez de estender a mão, a abraçou. Um abraço real, daqueles que se sente. Ghislaine ficou rígida por um instante, sem saber como reagir. Depois relaxou e retribuiu o abraço, sentindo que algo dentro dela que estava travado há anos começava lentamente a se soltar. Senta, por favor. Trouxe café e bolo. Espero que goste de bolo de laranja. Ghislaine se sentou numa poltrona que era mais confortável do que sua própria cama. Débora serviu o café com as próprias mãos, sem chamar ninguém, sem apertar nenhum botão de interfone. Serviu como quem serve uma amiga. Ghislaine, eu sei que você está cheia de perguntas. E eu prometi que ia te explicar tudo. Então vou começar pelo começo. Débora se sentou à frente dela, cruzou as mãos no colo e respirou fundo. Seus olhos, que na concessionária eram firmes e analíticos, agora estavam marejados. Há muitos anos antes do grupo Martinelli existir, antes de tudo isso, ela gesticulou ao redor do escritório luxuoso. Eu era exatamente como você. Ghislaine piscou, confusa. Como assim? Eu era faxineira, Ghislaine. Limpava escritórios de madrugada, antes dos funcionários chegarem. Esfregava banheiro, recolhia lixo, passava pano em chão de gente que nem sabia meu nome. E ouvia as mesmas coisas que você ouve. Essa gente. Cada um na sua. Gente assim não aprende. Ghislaine sentiu o ar faltar. Olhou para Débora, para o escritório, para a vista da cidade inteira aos pés daquela mulher. Não conseguia encaixar as peças. A senhora foi faxineira? Durante anos.
Minha mãe era empregada doméstica e meu pai foi embora antes de eu nascer. Cresci limpando a casa dos outros junto com ela. Quando fiquei mais velha, consegui um emprego numa empresa de limpeza terceirizada. Limpava escritórios de advocacia, clínicas, empresas. Era invisível, como você. Débora fez uma pausa. A voz dela, sempre tão controlada, tremeu ligeiramente. Um dia, o dono de uma das empresas que eu limpava me encontrou estudando escondida no depósito. Eu fazia faculdade à noite, de administração, e aproveitava o intervalo da madrugada para revisar a matéria. Ele poderia ter me mandado embora. Poderia ter rido. Poderia ter feito o que a maioria faria. Mas ele não fez nada disso. O que ele fez? Ele puxou uma cadeira, sentou do meu lado e perguntou o que eu estava estudando. Quando expliquei, ele disse uma frase que mudou minha vida para sempre. Ele disse: "Talento não pede permissão para existir. Só precisa de alguém que enxergue." Ghislaine sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Aquele homem pagou o restante da minha faculdade. Me deu uma chance como estagiária na empresa dele. Em poucos anos, eu já estava gerenciando departamentos. Depois abri minha própria empresa, depois outra, e outra, até construir tudo isso. Débora se levantou e caminhou até a janela. Eu jurei para mim mesma que quando tivesse poder, nunca deixaria que o talento de alguém fosse desperdiçado por falta de oportunidade. Nunca. E foi por isso que criei um programa dentro do grupo. A cada semestre, visito pessoalmente as unidades mais distantes, as que ninguém fiscaliza, as que ficam esquecidas. E observo. Observo como as pessoas são tratadas. Observo quem é invisível. Ela se virou para Ghislaine. Semanas atrás recebi uma carta anônima. Alguém da concessionária escreveu contando que uma funcionária da limpeza era tratada com desprezo diariamente, que os vendedores a humilhavam, que o gerente a tratava como objeto. A carta não dizia seu nome, mas dizia que essa funcionária era uma mulher extraordinária que merecia ser vista. Ghislaine levou a mão à boca. Alguém tinha escrito sobre ela. Alguém naquele lugar a enxergava. Eu fui até a concessionária para ver com meus próprios olhos, e o que encontrei foi pior do que a carta descrevia. Vi como falavam com você. Vi como te olhavam. Vi como te ignoravam. E quando conversei com você naquele banheiro e descobri que era engenheira civil formada com honras, Ghislaine, naquele momento eu vi a mim mesma. Vi a faxineira que estudava escondida no depósito. Vi a mulher que só precisava de uma chance. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ghislaine sem que ela fizesse qualquer esforço para contê-las. Eram lágrimas que vinham de um lugar tão profundo que doíam ao sair. Lágrimas de alguém que passou anos acreditando que era invisível e de repente descobre que alguém escreveu uma carta por ela. Que alguém se importou o suficiente para pedir ajuda. Quem escreveu a carta? Ghislaine perguntou com a voz embargada. Débora sorriu. Isso eu não posso revelar. A pessoa pediu anonimato, mas posso te dizer que quem escreveu trabalha na concessionária e convive com você todos os dias. Ghislaine pensou imediatamente em cada rosto que via diariamente. Tássio? Impossível. Breno? Nunca. Renato? Improvável. Fabrício? Ele nunca a defendeu abertamente, mas também nunca a atacou. Seria ele? Ou seria alguém da equipe de apoio? Outra pessoa invisível como ela? Ghislaine, Débora continuou, puxando uma pasta de dentro da gaveta. Eu não te chamei aqui só para contar minha história. Te chamei para te fazer uma proposta. Abriu a pasta e girou na direção de Ghislaine. Dentro havia documentos com o logotipo do Grupo Martinelli. O grupo está construindo um novo complexo comercial. É o maior projeto da nossa história. Precisamos de engenheiros civis experientes para supervisionar a obra. E eu quero que você seja a engenheira responsável. Ghislaine olhou para os documentos. Depois olhou para Débora. Depois olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que naquela manhã apertavam um pano amarelo e agora seguravam uma proposta que poderia reconstruir tudo o que havia perdido. Senhora Débora, eu não trabalho como engenheira há anos. Estou desatualizada, não tenho ferramentas, não tenho... Você tem conhecimento. Débora interrompeu com firmeza. Tem experiência. Tem formação. E tem algo que nenhum curso ensina. Tem dignidade. Tudo o mais a gente providencia. Atualização, equipamentos, equipe de apoio.
Mas o que você carrega dentro de si, Ghislaine, isso não se compra. O silêncio que se instalou naquele escritório era sagrado. Ghislaine olhava para os documentos com as mãos tremendo, as lágrimas embaçando a visão, o coração batendo numa velocidade que parecia impossível. E tem mais uma coisa, Débora disse abrindo outra página da pasta. O plano de saúde corporativo do grupo cobre tratamentos especializados. Todos eles, incluindo o da sua filha. Ghislaine não conseguiu segurar. O choro veio com tanta força que seu corpo inteiro tremeu. Cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava desde a noite em que perdeu o marido. Chorou por cada humilhação, por cada noite sem dormir calculando centavos, por cada vez que olhou para Valentina e sentiu o peso de não poder dar o que ela precisava. Débora se levantou, sentou ao lado dela e a abraçou em silêncio. Não disse nada. Não precisava. Algumas dores são grandes demais para palavras. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que fique ali, em silêncio, segurando junto. Quando Ghislaine finalmente levantou o rosto, Débora estava com os olhos vermelhos também. Talento não pede permissão para existir. Débora repetiu a frase que um dia mudou sua própria vida. Só precisa de alguém que enxergue. Eu te enxerguei, Ghislaine. E agora o mundo inteiro vai te enxergar também. Naquela manhã, dentro daquele escritório no último andar, duas mulheres que a vida tentou apagar se olharam nos olhos e fizeram um pacto silencioso. Uma tinha subido do chão até o topo. A outra estava prestes a começar a mesma escalada. E nenhuma das duas sabia que a carta anônima que iniciou tudo guardava um segredo ainda maior. Um segredo que, quando revelado, mudaria não apenas a vida de Ghislaine, mas destruiria certezas que os vendedores da Estrela Premium julgavam inabaláveis. Ghislaine saiu do prédio do Grupo Martinelli e caminhou sem rumo por quase 1 hora. Não pegou o ônibus. Não chamou ninguém. Precisava sentir os pés no chão para ter certeza de que ainda estava acordada. O barulho da cidade ao redor parecia distante, abafado, como se ela estivesse dentro de uma bolha que separava o antes e o depois da sua vida. Carregava a pasta com os documentos da proposta apertada contra o peito, como se alguém pudesse arrancá-la a qualquer momento. Dentro daquela pasta estava tudo: o contrato, o cargo, o salário, o plano de saúde que cobriria o tratamento de Valentina. Estava a possibilidade de voltar a ser quem ela era antes do mundo desabar. Quando finalmente chegou em casa, Valentina estava na mesa da cozinha fazendo o trabalho de ciências. Levantou os olhos e sorriu. Mãe, voltou cedo. Resolveu tudo? Ghislaine abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. Ficou parada na porta da cozinha, segurando a pasta, olhando para a filha que não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. Valentina percebeu que algo estava diferente e se levantou devagar. Mãe, tá tudo bem? Ghislaine caminhou até a filha, se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Meu amor, a mamãe precisa te contar uma coisa. A senhora tá me assustando. Não precisa ter medo. É coisa boa. Pela primeira vez em muito tempo, é coisa boa. Ghislaine contou tudo. Contou sobre Débora, sobre a proposta, sobre o cargo de engenheira, sobre o plano de saúde. Contou com calma, escolhendo cada palavra para que a filha entendesse a dimensão do que estava acontecendo. E à medida que falava, via os olhos de Valentina se arregalarem, a boca se abrir, as lágrimas começarem a escorrer. Mãe, a senhora vai ser engenheira de novo? Se eu aceitar, sim. Se aceitar? Mãe, pelo amor de Deus, aceita. As duas se abraçaram ali mesmo, no chão da cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. Valentina apertava a mãe com tanta força que parecia querer garantir que aquele momento não escapasse. E Ghislaine, pela primeira vez em anos, sentiu que o peso que carregava nos ombros havia ficado um pouco mais leve. Mãe, eu sempre soube que a senhora era mais do que aquele emprego. Sempre. Aquela frase saindo da boca de uma criança carregava mais verdade do que qualquer diploma. Ghislaine beijou a testa da filha e prometeu dessa vez com a certeza de quem podia cumprir. Vai ficar tudo bem, meu amor. Agora vai. Na manhã seguinte, Ghislaine ligou para Débora e aceitou a proposta. A voz de Débora do outro lado da linha era de genuína alegria. Você tomou a decisão certa, Ghislaine. Mas preciso te pedir uma coisa.
Não conte para ninguém da concessionária ainda. Quando chegar a hora, eu mesma vou fazer o anúncio. E acredite, vai valer a pena esperar. Ghislaine concordou, embora não entendesse completamente o plano de Débora. Voltou à concessionária no dia seguinte como se nada tivesse mudado. Mesmo uniforme, mesmo balde, mesmo pano amarelo. Mas por dentro, tudo era diferente. Cada ordem seca que recebia, cada olhar de desprezo que encontrava, cada comentário ácido que ouvia, agora passava por ela como vento. Não porque tivesse deixado de doer, mas porque sabia que tinha prazo de validade. E ela era a única ali que sabia disso. Ghislaine, o banheiro masculino está precisando de uma limpeza urgente. O Breno deixou aquilo num estado deplorável, Tássio disse sem cerimônia, apontando para o corredor. Pode deixar, Ghislaine respondeu. E pela primeira vez, havia algo na voz dela que Tássio não reconheceu. Não era submissão, não era medo. Era algo que se parecia perigosamente com serenidade. Tássio franziu a testa, mas não deu importância. Pessoas como Ghislaine não mereciam análise. Pelo menos era o que ele acreditava. Os dias seguintes foram estranhos na concessionária. Desde a auditoria de Heitor, o clima tinha mudado. Tássio andava mais contido, medindo palavras que antes saíam como projéteis. Breno diminuiu as provocações, não por arrependimento, mas por medo. Renato seguia o que Breno fazia, então também ficou mais quieto. E Fabrício, que sempre fora o mais calado, agora parecia carregar um peso ainda maior no olhar. Ghislaine observava tudo em silêncio. Notava como o medo transformava pessoas. Os mesmos homens que gritavam ordens e riam de suas piadas cruéis, agora falavam em tons comedidos e verificavam 2 vezes antes de dizer qualquer coisa. Não porque tivessem aprendido alguma coisa, mas porque temiam consequências. E Ghislaine sabia que havia uma diferença enorme entre mudar por consciência e mudar por medo. Uma era transformação, a outra era teatro. Numa tarde, enquanto limpava a vitrine da entrada, Ghislaine percebeu que Fabrício a observava do outro lado do salão. Não era o olhar habitual de quem ignora. Era um olhar carregado de algo que ela não conseguia definir. Culpa, remorso, preocupação. Quando seus olhares se cruzaram, Fabrício desviou imediatamente e fingiu estar ocupado com o celular. Mas Ghislaine ficou com aquela imagem gravada. Havia algo acontecendo com Fabrício. Algo que os outros não percebiam. Semanas se passaram. Ghislaine mantinha a rotina dupla com uma disciplina que surpreendia até ela mesma. De manhã e à tarde, era faxineira na concessionária. À noite, depois que Valentina dormia, estudava. Débora havia providenciado acesso a cursos de atualização em engenharia civil, todos online, todos pagos pelo grupo. Ghislaine passava horas revisando normas técnicas, aprendendo novos softwares de projetos, estudando materiais que não existiam quando ela havia deixado a profissão. Era exaustivo. Havia noites em que seus olhos ardiam tanto que mal conseguia enxergar a tela do computador emprestado que Débora havia mandado entregar. Havia madrugadas em que o corpo implorava por descanso, mas a mente se recusava a parar, porque cada página estudada era um tijolo a mais na ponte que a levaria de volta à vida que merecia. Valentina percebia que a mãe estava diferente, mais cansada sim, mas também mais viva. Havia um brilho nos olhos de Ghislaine que a menina não via há muito tempo, um brilho que parecia dizer, eu estou voltando. Mãe, a senhora está estudando escondido, né? Valentina perguntou uma noite, aparecendo na porta da cozinha quando deveria estar dormindo. Ghislaine fechou o notebook rapidamente. Volta para a cama, meu amor. Já é tarde. Eu sei que a senhora está estudando. Ouço a senhora digitando toda noite. Valentina se sentou ao lado da mãe e encostou a cabeça no ombro dela. Eu tenho muito orgulho da senhora, sabia? Ghislaine sentiu o peito se encher de algo que não cabia em palavras. Passou o braço ao redor da filha e ficaram ali, em silêncio, na cozinha pequena iluminada apenas pela luz da tela do computador. Do lado de fora, a cidade dormia. Do lado de dentro, 2 pessoas que a vida tentou derrubar se seguravam uma na outra como se fossem a única âncora que restava no mundo. Numa manhã, Ghislaine chegou à concessionária e encontrou o clima diferente. Os vendedores estavam agitados,
conversando em voz baixa no canto do showroom. Tássio estava trancado na sala dele com a porta fechada, o que nunca acontecia. Algo tinha acontecido. O que foi? Ghislaine perguntou para a recepcionista. Uma moça chamada Lorena, que era uma das poucas pessoas ali que a tratava com um mínimo de respeito. Não sei direito, Lorena sussurrou. Parece que chegou um comunicado da holding. Tássio leu e ficou branco. Trancou a sala e não saiu mais. Ghislaine sentiu o estômago revirar. Seria o comunicado sobre ela? Sobre o projeto? Sobre as mudanças que Débora havia prometido? Horas se passaram e Tássio não saiu da sala. Breno tentou bater na porta 2 vezes e foi ignorado. Renato andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Fabrício permanecia sentado na cadeira dele em silêncio, com os olhos fixos em algum ponto invisível no chão. No final da tarde, o telefone de Ghislaine vibrou. Era uma mensagem de Débora. Amanhã. Esteja pronta. 2 palavras. Apenas 2. Mas carregavam o peso de uma revolução inteira. Ghislaine guardou o celular e olhou ao redor da concessionária. Os carros reluzentes, o mármore polido, os vendedores nervosos sussurrando nos cantos. Tudo aquilo fazia parte de um mundo que a tinha engolido e cuspido como se não valesse nada. Um mundo que decidiu que ela era invisível e agiu como se isso fosse um fato incontestável. Mas amanhã, esse mundo iria descobrir que estava errado. Naquela noite, Ghislaine não estudou. Sentou na cama e ficou olhando para o pano amarelo que trouxera na bolsa. O mesmo pano que usava todos os dias para limpar os capôs dos carros que nunca seriam dela. O mesmo pano que Breno mandava passar em movimentos circulares, como se ela fosse incapaz de executar até a tarefa mais simples. O mesmo pano que absorveu suas lágrimas silenciosas no depósito dos fundos. Dobrou o pano com cuidado e guardou na gaveta do criado mudo. Não como quem joga algo fora, mas como quem guarda uma relíquia. Porque aquele pedaço de tecido amarelo representava tudo o que ela havia suportado para chegar até ali. Cada fibra daquele pano contava uma história de dor, de resistência, de silêncio que finalmente encontraria voz. Amanhã, Ghislaine sussurrou para si mesma no escuro do quarto. Amanhã eles vão saber. Do outro lado da cidade, no último andar do prédio do Grupo Martinelli, Débora Martinelli desligava o computador após uma longa noite de preparação. Sobre sua mesa havia uma pasta com o nome de cada vendedor da concessionária Estrela Premium. Dentro de cada pasta, relatórios detalhados da auditoria de Heitor, depoimentos, gravações de câmeras internas, registros de reclamações. E no centro da mesa, uma carta. A mesma carta anônima que havia iniciado tudo. Débora a leu mais uma vez antes de guardá-la na gaveta. Sorriu de leve, com os olhos cansados, mas determinados. Amanhã, cada pessoa naquela concessionária receberia exatamente o que havia plantado. E o que Ghislaine não sabia, o que ninguém ali sabia, era que a autora da carta anônima estaria presente quando tudo acontecesse. E sua identidade seria a revelação mais inesperada daquela história inteira. Ghislaine acordou naquela manhã com uma calma estranha. Não era a calma de quem está tranquila. Era a calma de quem já chorou tudo o que tinha para chorar, e agora só resta seguir em frente. Tomou banho, se vestiu com a mesma roupa que usou no dia em que foi à sede do grupo e preparou o café da manhã para Valentina antes de sair. Mãe, hoje a senhora não vai de uniforme? Hoje não, meu amor. Valentina olhou para a mãe com aquele olhar que crianças têm quando percebem que algo importante está acontecendo, mesmo sem entender exatamente o que. Boa sorte, mãe, no que quer que seja. Ghislaine beijou a testa da filha e saiu. Pegou o ônibus de sempre, no ponto de sempre, na mesma rua de sempre. Mas tudo parecia diferente. As cores pareciam mais vivas. Os sons pareciam mais nítidos. O vento na janela do ônibus parecia soprar numa direção que ela nunca tinha percebido antes. Quando desceu na frente da concessionária Estrela Premium, havia 2 carros estacionados que não costumavam estar ali. Um deles tinha uma placa corporativa do Grupo Martinelli. O outro era um sedã escuro com vidros fechados. Ghislaine respirou fundo, ajeitou a blusa e entrou pela porta principal. Pela porta principal. Pela primeira vez em todos aqueles anos, Ghislaine não entrou pelos fundos. Não entrou pelo corredor de serviço.
Não entrou escondida como se sua presença fosse um incômodo. Entrou pela mesma porta que os clientes usavam. A mesma porta que os vendedores vigiavam para identificar quem merecia ou não um sorriso. Lorena, a recepcionista, a viu entrar e arregalou os olhos. Abriu a boca para dizer algo, mas Ghislaine fez um gesto suave com a cabeça, pedindo silêncio. Lorena entendeu e apenas assentiu, com um leve sorriso nos lábios. No showroom, os vendedores ainda não tinham percebido. Breno estava encostado num dos carros, mexendo no celular. Renato conversava com Tássio perto do balcão. Fabrício estava sentado na cadeira dele, com a mesma expressão pesada que carregava há semanas. Foi Tássio quem a viu primeiro. Olhou na direção da porta, viu uma mulher que parecia familiar, mas que não estava de uniforme, e levou alguns segundos para reconhecer. Ghislaine, ele disse, mais confuso do que irritado. O que você está fazendo aqui assim? Cadê seu uniforme? Seu turno começa daqui a pouco. Antes que Ghislaine pudesse responder, a porta se abriu novamente. E dessa vez, todos os olhares se viraram ao mesmo tempo. Débora Martinelli entrou na concessionária acompanhada de Heitor Vasconcelos e mais duas pessoas que ninguém reconheceu. Vestia-se com a mesma elegância discreta da primeira visita, mas dessa vez não havia sorrisos educados. Não havia perguntas sobre atendimento. Não havia passeios entre os carros. Havia apenas determinação. Tássio sentiu o sangue gelar. Reconheceu a mulher imediatamente. A cliente que tinha visitado semanas atrás. A que disse que voltaria para fechar negócio. Mas agora ela estava ao lado de Heitor Vasconcelos, o diretor de operações que tinha feito a auditoria surpresa. E isso só podia significar uma coisa. Bom dia, Débora disse com uma voz que preencheu o showroom inteiro. Meu nome é Débora Martinelli. Sou a presidente e fundadora do Grupo Martinelli, proprietário desta concessionária. O silêncio que se instalou foi tão absoluto que Ghislaine conseguiu ouvir o zumbido das lâmpadas no teto. Tássio empalideceu. Breno soltou o celular que quase caiu no chão. Renato deu um passo para trás involuntariamente, como se tivesse levado um empurrão invisível. E Fabrício fechou os olhos por um breve instante, como quem aceita algo inevitável. Eu estive aqui semanas atrás. Débora continuou. Entrei como uma cliente qualquer. Observei como vocês trabalham, como atendem, como se comportam quando acham que ninguém está olhando. E o que eu vi me trouxe até aqui hoje. Ela fez uma pausa e olhou para cada vendedor, um por um. Heitor, por favor. Heitor abriu uma pasta e começou. Na auditoria realizada semanas atrás, foram identificadas falhas sérias na forma como a equipe de apoio vinha sendo tratada. Especificamente, condutas inadequadas repetidas e um ambiente de trabalho desrespeitoso. Isso não é verdade, Tássio interrompeu, a voz tremendo. Sempre tratei todos com respeito. Pergunte a qualquer pessoa aqui. Eu perguntei, Heitor respondeu, sem alterar o tom. E também não precisei apenas de depoimentos. As câmeras internas desta concessionária gravam áudio e vídeo. Temos registros. A palavra registros caiu sobre os vendedores como uma sentença. Breno, que tinha aberto a boca para se defender, fechou imediatamente. Renato olhou para o chão. Tássio engoliu em seco com tanta força que o som foi audível. Débora deu um passo à frente. Vou ser direta porque não vim aqui para fazer discurso. Vim aqui porque durante anos, uma profissional extraordinária foi tratada como se não tivesse valor nenhum dentro desta concessionária. Uma mulher que limpava os carros de vocês, esfregava o chão que vocês pisavam, recolhia o lixo que vocês deixavam. E vocês, em troca, a trataram com desprezo. Ela se virou e estendeu a mão para Ghislaine. Venha, Ghislaine, fique aqui. Ghislaine caminhou até o centro do showroom com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. Parou ao lado de Débora e olhou para os vendedores. Os mesmos homens que gritavam ordens para ela agora não conseguiam sustentar seu olhar. Esta mulher, Débora disse, colocando a mão no ombro de Ghislaine, é engenheira civil formada com honras pela Universidade Federal. Trabalhou em projetos de infraestrutura que ainda estão de pé. Pontes, viadutos, estruturas que protegem famílias inteiras. Ela perdeu tudo por circunstâncias da vida e aceitou o único trabalho que encontrou para sustentar a filha.
E vocês, ao invés de tratá-la com dignidade, fizeram dessa concessionária um lugar onde ela era humilhada todos os dias. A cada frase, Ghislaine via os rostos dos vendedores se transformarem. Tássio estava branco como papel. Breno tinha os lábios apertados numa linha fina, os olhos fixos no chão. Renato parecia à beira de um colapso. E Fabrício chorava. Era silencioso, sem soluços, sem drama. As lágrimas simplesmente escorriam pelo rosto dele enquanto mantinha os olhos fixos em Ghislaine. E naquele olhar havia algo que Ghislaine reconheceu imediatamente: vergonha. Vergonha real. Não a vergonha de quem foi pego, mas a vergonha de quem carregava aquele peso há muito tempo. A partir de hoje, Débora continuou, Ghislaine não será mais funcionária da equipe de limpeza. Ela foi contratada como engenheira civil responsável pelo maior projeto do Grupo Martinelli. E sua primeira obra será a supervisão da expansão desta concessionária. O impacto daquela frase foi devastador. Ghislaine não seria apenas promovida. Ghislaine seria a chefe da obra que reformaria aquele lugar. Os mesmos vendedores que a mandavam limpar banheiro teriam que conviver com ela numa posição que jamais imaginaram. Quanto a vocês, Débora se dirigiu aos vendedores. As consequências do comportamento de cada um serão proporcionais às suas ações. Heitor abriu outra pasta. Tássio, como gerente, você era responsável por garantir um ambiente de trabalho saudável. Não apenas falhou, como participou ativamente dessas condutas inadequadas. Está desligado da função a partir de hoje. Tássio abriu a boca, mas nenhum som saiu. Suas mãos tremiam. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de remorso, mas de desespero. Deu um passo para frente como se fosse argumentar, mas Heitor levantou a mão. Breno, você foi identificado como o responsável pelos comentários mais inadequados e recorrentes. Também será desligado da função a partir de hoje. E o caso será encaminhado ao setor responsável do grupo para as providências cabíveis. Seu comportamento foi identificado como de participação passiva, reproduzindo ofensas sem iniciativa própria, mas sem jamais se opor a elas. Você será transferido para outra unidade do grupo, com acompanhamento obrigatório de um programa de reeducação profissional. Se houver qualquer reincidência, será desligado. Renato assentiu com a cabeça, incapaz de falar. Seus olhos estavam vermelhos e as mãos não paravam de tremer. E Fabrício? O silêncio que se fez antes da sentença de Fabrício foi diferente. Mais tenso, mais carregado. Porque todos ali percebiam que Fabrício era um caso à parte. Fabrício, você foi identificado como alguém que presenciou essas situações repetidamente sem intervir diretamente. No entanto, durante a auditoria, foi o único que admitiu as falhas do ambiente de trabalho. Heitor fez uma pausa e olhou para Débora. Ela assentiu. E também foi o único que tomou uma atitude concreta para mudar a situação. Ghislaine sentiu o coração parar. Olhou para Fabrício. Ele estava com o rosto molhado de lágrimas, os ombros tremendo, os olhos finalmente levantados na direção dela. A carta anônima que chegou à presidência do grupo, Heitor disse, foi escrita por Fabrício. O ar saiu dos pulmões de Ghislaine como se tivessem aberto uma comporta. Fabrício, o vendedor que nunca a defendeu em voz alta, o que ficava de braços cruzados enquanto os outros debochavam, o que ela julgou ser indiferente. Foi ele. Ele escreveu a carta. Ele pediu ajuda. Ele foi a voz silenciosa que iniciou tudo. Fabrício olhou para Ghislaine e disse, com a voz destruída, eu não tive coragem de te defender na frente deles. Eu tentei, mas nunca foi o bastante. Então escrevi, porque se minha voz não servia ali dentro, pelo menos no papel, ela podia chegar a quem tinha poder para mudar as coisas. Ghislaine caminhou até Fabrício. Os dois se olharam por um longo momento. O showroom inteiro estava em silêncio absoluto. Então Ghislaine fez algo que ninguém esperava. Estendeu a mão para ele. Obrigada, ela disse. Você foi a única pessoa neste lugar que me viu como gente. E mesmo em silêncio, fez mais do que qualquer um que gritou. Fabrício apertou a mão dela e baixou a cabeça, incapaz de conter o choro. Não era o choro de quem busca perdão. Era o choro de quem finalmente se libertou de algo que o consumia por dentro.
Débora observou a cena e sentiu os próprios olhos arderem. Era por isso que fazia o que fazia. Não apenas para punir quem errava, mas para encontrar, no meio do caos, aqueles que ainda tinham humanidade. E Fabrício, com todas as suas falhas, tinha provado que a coragem nem sempre grita. Às vezes, a coragem escreve uma carta. No dia seguinte ao grande confronto na concessionária, Ghislaine acordou e ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto. Precisava daquele silêncio. Precisava sentir que o que havia acontecido era real e não mais um daqueles sonhos que a vida lhe dava só para tirar na manhã seguinte. Mas era real. A pasta com os documentos estava na mesa da cozinha. O uniforme de faxineira estava dobrado dentro da gaveta. E o pano amarelo continuava guardado no criado mudo, como uma lembrança de tudo que ficou para trás. Valentina apareceu na porta do quarto com um sorriso que ocupava o rosto inteiro. "Bom dia, engenheira." Ghislaine riu. Uma risada leve, genuína, daquelas que nascem no fundo do peito e saem sem pedir permissão. "Bom dia, meu amor." "Mãe, eu fiz café e torrada, com manteiga e tudo." "Você fez café? A senhora sempre faz tudo por mim. Hoje é minha vez." Ghislaine se levantou e foi até a cozinha, onde encontrou a mesa posta com o cuidado desajeitado de uma criança que quer acertar. Os copos não combinavam, a manteiga estava meio torta na torrada, e o café tinha mais açúcar do que deveria. Mas era a mesa mais bonita que Ghislaine já tinha visto na vida. Sentaram juntas e tomaram café em silêncio, trocando olhares e sorrisos que diziam mais do que qualquer palavra. Depois, Ghislaine se arrumou e saiu para o primeiro dia da nova vida. O canteiro de obras do Complexo Martinelli ficava num terreno amplo na zona norte da cidade. Quando Ghislaine desceu do carro que o grupo havia disponibilizado para ela, sentiu o chão de terra sob os pés e respirou fundo. Aquele cheiro de concreto, poeira e ferro era o perfume que ela mais amava no mundo. Era o cheiro da sua profissão, o cheiro de quem ela realmente era. Heitor estava esperando na entrada com um capacete e um colete em mãos. "Bom dia, engenheira Ghislaine." "Pronta?" Ghislaine pegou o capacete e o colocou na cabeça. Seus olhos se encheram de água, mas ela sorriu. "O senhor não faz ideia do quanto." A equipe de obra já estava reunida quando Ghislaine entrou no escritório de campo. Eram cerca de 15 profissionais, entre engenheiros juniores, técnicos e encarregados. Todos olharam para ela com curiosidade, alguns com respeito, outros com ceticismo. Uma mulher que ninguém conhecia assumindo a liderança do maior projeto do grupo não era algo que passava despercebido. Heitor fez a apresentação. "Pessoal, esta é Ghislaine, a engenheira civil responsável pela supervisão geral do complexo. Ela responde diretamente à presidência do grupo. Qualquer dúvida técnica, qualquer decisão estrutural passa por ela." Um dos engenheiros juniores, um rapaz chamado Osvaldo, levantou a mão. "Com todo respeito, senhora Ghislaine, qual é sua experiência com projetos desse porte?" A pergunta não era hostil, mas carregava um peso que Ghislaine reconhecia bem. Era o peso da dúvida, o peso de quem olha para alguém e não vê o que espera ver. Ghislaine não se intimidou. Caminhou até a mesa de projetos, abriu as plantas que já havia estudado nas semanas anteriores e começou a falar. Falou sobre fundações, sobre resistência de solo, sobre cálculos estruturais que precisavam ser revisados antes de avançar para a próxima fase. Falou com uma precisão técnica que fez Osvaldo engolir em seco e os outros profissionais se entreolharem com surpresa. Em menos de 10 minutos, a sala inteira entendeu que aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. "Mais alguma pergunta?" Ghislaine disse, olhando para Osvaldo com um sorriso sereno. "Nenhuma, senhora. Bem-vinda à obra." O primeiro dia foi intenso. Ghislaine percorreu cada metro do canteiro, analisou materiais, conferiu medições, conversou com cada membro da equipe. Seus anos de experiência voltaram como uma maré, naturais e poderosos. Havia coisas que o corpo não esquece, que as mãos reconhecem antes mesmo da mente processar. E Ghislaine era uma engenheira que construía com a alma, não apenas com cálculos. No final da tarde, quando o sol começava a descer e os operários guardavam as ferramentas, Ghislaine ficou sozinha no escritório de campo olhando para as plantas espalhadas na mesa.
Passou a mão sobre os desenhos técnicos e sentiu um nó na garganta. Aquelas linhas no papel se transformariam em paredes, em andares, em espaços onde pessoas trabalhariam, sonhariam, viveriam. E ela seria a responsável por fazer aquilo sair do papel e se tornar real. O telefone tocou. Era Débora. Como foi o primeiro dia? Foi como voltar para casa depois de uma viagem muito longa. Ghislaine respondeu, com a voz embargada. Eu sabia que seria assim. Ghislaine, tenho uma novidade. O plano de saúde já está ativo. O tratamento da Valentina pode começar quando vocês quiserem. Ghislaine fechou os olhos. A lágrima desceu quente, silenciosa, carregando meses de angústia. Cada noite pesquisando tratamentos que não podia pagar. Cada consulta adiada. Cada olhar de Valentina perguntando sem perguntar quando as coisas melhorariam. Tudo aquilo agora tinha uma resposta. Obrigada, senhora Débora. A senhora me devolveu coisas que eu achava que nunca mais teria. Você devolveu a si mesma, Ghislaine. Eu só abri a porta. Naquela mesma semana, Valentina iniciou o tratamento na Clínica Renascer, uma das melhores da cidade em sua especialidade. Ghislaine a acompanhou no primeiro dia, segurando sua mão na sala de espera, enquanto a menina olhava tudo com olhos curiosos e um pouco assustados. Mãe, vai doer? Não sei, meu amor. Mas eu vou estar aqui. Em cada passo, eu vou estar aqui. A médica responsável, doutora Estela, recebeu as duas com uma gentileza que acalmou Valentina imediatamente. Explicou cada etapa do tratamento, respondeu cada pergunta com paciência e, no final, olhou para Ghislaine e disse: Sua filha está em boas mãos. E pelo que vejo, sempre esteve. Ghislaine apertou a mão de Valentina e sorriu. Não precisava de mais nada naquele momento. Enquanto a vida de Ghislaine florescia, os ecos do confronto na concessionária ainda reverberavam por toda a empresa. A notícia do que aconteceu se espalhou pelo grupo Martinelli como fogo em palha seca. Funcionários de outras unidades comentavam, gerentes revisavam suas próprias condutas, equipes de limpeza que antes eram ignoradas começaram a receber tratamentos diferentes. Débora fez questão de transformar o caso em exemplo corporativo. Sem expor nomes, apresentou a situação em uma reunião com todos os gestores do grupo e disse algo que ficou gravado na memória de cada pessoa presente. Se um único funcionário é tratado como invisível dentro de uma das minhas empresas, então eu falhei. E quando eu falho, todos falham. Na concessionária Estrela Premium, as mudanças eram visíveis. Uma nova gerente foi contratada, uma mulher chamada Celina, que tinha experiência em gestão humanizada e chegou com uma energia completamente diferente. As primeiras medidas dela incluíram reuniões semanais com todas as equipes, incluindo limpeza e manutenção, a criação de um canal confidencial para relatos de comportamentos inadequados. Lorena, a recepcionista, foi a primeira a notar a diferença. Parece outra empresa, ela comentou com Celina numa manhã. As pessoas estão se cumprimentando nos corredores. Parece bobeira, mas antes ninguém fazia isso. Não é bobeira, Celina respondeu. Respeito nunca é bobeira. E no meio de tudo isso, havia Fabrício. Depois da revelação da carta, Fabrício recebeu uma proposta de Heitor. Permanecer no grupo, mas em uma função diferente. Seria transferido para o Departamento de Recursos Humanos, especificamente para o setor de acolhimento de funcionários. A ideia era que alguém que teve a sensibilidade de perceber o sofrimento alheio e a coragem de denunciar poderia ser valioso em uma posição onde essas qualidades eram essenciais. Fabrício aceitou sem hesitar. No primeiro dia, no novo cargo, sentou-se na mesa do escritório de RH e ficou olhando para a tela do computador por longos minutos, sem mexer em nada. A colega de sala, uma mulher chamada Teresa, percebeu e perguntou se estava tudo bem. Estou pensando, ele disse. Estou pensando em quantas vezes eu vi coisas erradas acontecerem e fiquei parado. Em quantas vezes o meu silêncio contribuiu para o sofrimento de outra pessoa. Eu escrevi aquela carta, sim, mas deveria ter feito mais. Deveria ter falado em voz alta. Teresa olhou para ele com atenção. Você está aqui agora. Isso conta. Conta. Mas não apaga o que eu deixei de fazer antes. Então usa isso como combustível, não como corrente. Fabrício gravou aquela frase. Combustível, não corrente. E a partir daquele dia,
Dedicou-se ao novo trabalho com uma intensidade que surpreendeu a todos. Visitava as unidades do grupo, conversava com funcionários de todos os níveis, ouvia histórias que ninguém mais parava para ouvir. Criou grupos de escuta, implementou pesquisas de clima organizacional e se tornou a ponte entre quem sofria calado e quem tinha poder para mudar. Semanas depois, num final de tarde, Ghislaine estava no canteiro de obras revisando o cronograma da fundação quando seu telefone tocou. Era um número que ela não reconheceu. Ghislaine, aqui é Fabrício. Ela ficou em silêncio por um instante. Não esperava aquela ligação. Fabrício, como você está? Estou bem, ou melhor, estou tentando estar. Ghislaine, eu liguei porque preciso te dizer uma coisa que não consegui dizer naquele dia na concessionária. Tinha gente demais, câmera demais, emoção demais. Mas preciso que você ouça. Estou ouvindo. Eu te peço perdão. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eu deixei de fazer. Cada vez que o Breno falava alguma coisa, cada vez que o Tássio gritava com você, eu estava ali, eu via, eu ouvia, e eu ficava parado. A carta que eu escrevi não compensa os dias em que eu poderia ter simplesmente dito: para com isso. A voz de Fabrício tremeu na última frase. Ghislaine ouviu e sentiu algo se mover dentro do peito. Não era raiva, não era mágoa, era algo mais parecido com compaixão. Fabrício, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Nos dias mais difíceis, quando eu ia para o depósito dos fundos chorar escondida, eu pensava em desistir de tudo mesmo. Mas aí eu lembrava que tinha pelo menos uma pessoa ali que não ria junto com os outros. Uma pessoa que às vezes dizia, deixa ela, mesmo que ninguém desse ouvido. Você acha que isso não significava nada? Fabrício não respondeu. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que Ghislaine pensou que a ligação tinha caído. Fabrício? Estou aqui, ele disse, com a voz completamente quebrada. Estou aqui. Eu te perdoo, de verdade. Mas agora, eu preciso que você se perdoe também. Porque a pessoa que escreveu aquela carta, a pessoa que está trabalhando para que ninguém mais passe pelo que eu passei, essa pessoa merece olhar no espelho sem sentir vergonha. O silêncio que se seguiu não era vazio, era cheio. Cheio de tudo que os dois carregaram durante anos dentro daquela concessionária. Cheio de dor, de arrependimento, de reconstrução. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas finalmente dizem o que precisava ser dito. Obrigado, Ghislaine, Fabrício disse por fim. Você acabou de tirar um peso que eu carregava desde o primeiro dia que pisei naquela concessionária. E você tirou o meu quando escreveu aquela carta. Estamos quites. Quando Ghislaine desligou o telefone, o sol já tinha desaparecido atrás dos prédios. O canteiro de obras estava em silêncio, iluminado apenas pelas luzes de segurança. Ela olhou para a estrutura que começava a se erguer do chão e sentiu algo que não tinha nome. Era maior que orgulho. Era maior que gratidão. Era a sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nasceu para fazer. Mas a vida, como Ghislaine já havia aprendido, nunca se acomoda por muito tempo. E o que estava por vir provaria que algumas histórias têm mais camadas do que imaginamos. Porque em algum lugar da cidade, alguém que pensava que sua história com Ghislaine havia terminado, estava prestes a cruzar o caminho dela novamente. E dessa vez, as circunstâncias seriam tão surpreendentes que até Débora Martinelli, com toda a sua experiência, não teria como prever. Algumas semanas depois que Ghislaine assumiu a supervisão do Complexo Martinelli, algo aconteceu que ela jamais teria previsto. Estava no escritório de campo revisando os cálculos de uma laje quando Osvaldo bateu na porta com uma expressão estranha. Engenheira Ghislaine, tem um homem lá fora pedindo para falar com a senhora. Diz que é urgente. Quem é? Não quis dar o nome, mas parece nervoso. Ghislaine franziu a testa e caminhou até a entrada do canteiro. Quando viu quem estava ali, parado do lado de fora do portão com as mãos enfiadas nos bolsos e os ombros curvados como se carregasse o mundo nas costas, sentiu o chão oscilar. Era Breno. O mesmo Breno que gritava ordens para ela na concessionária. O mesmo que mandava fazer movimentos circulares no capô como se ela fosse incapaz de limpar um carro. O mesmo que dizia essa gente, com o mesmo tom de quem fala sobre objetos descartáveis. Estava ali,
com roupas simples, sem o terno que costumava usar como armadura, e com uma aparência que contava uma história que as palavras ainda não tinham dito. "O que você está fazendo aqui, Breno?" Ele levantou os olhos. Estavam vermelhos, fundos, cercados por olheiras que denunciavam noites sem descanso. "Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Sei que você pode mandar me tirar e eu vou embora sem reclamar. Mas eu preciso falar com você. Só 5 minutos. Ghislaine o observou por um longo momento. Cada fibra do seu corpo lembrava das humilhações, dos risos, dos comentários que cortavam como navalha. Mas havia algo nos olhos de Breno que ela nunca tinha visto antes. Algo que não parecia ensaiado. 5 minutos, ela disse. "Vem comigo." Caminharam até um banco de madeira que ficava numa área afastada do canteiro, onde os operários costumavam almoçar. Sentaram-se lado a lado, em silêncio, enquanto o barulho das máquinas ecoava ao fundo. "Fala", Ghislaine disse. Breno respirou fundo. Abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Parecia um homem lutando contra algo dentro de si que não queria sair. "Depois que fui mandado embora", ele começou com a voz arranhada. "Achei que ia arrumar outro emprego rápido. Sempre fui bom vendedor, sempre bati meta, sempre tive resultado. Mas quando as empresas ligavam para pedir referência e descobriam o motivo da demissão, ninguém queria me contratar. Ninguém." Ele fez uma pausa. "Passei semanas mandando currículo, dezenas, nenhuma resposta. O dinheiro foi acabando. As contas foram se acumulando. Minha esposa começou a trabalhar dobrado para cobrir o que eu não conseguia mais pagar. Meus filhos perguntavam por que o pai estava em casa o dia inteiro." Ghislaine ouvia sem interromper. Não por indiferença, porque conhecia aquela dor. Conhecia cada detalhe daquele desespero. Era exatamente o que ela tinha vivido antes de aceitar o emprego de faxineira. "E aí eu comecei a entender", Breno continuou, com a voz cada vez mais frágil. "Comecei a entender o que você sentia. Quando as pessoas olham para você e não veem nada. Quando você entra num lugar e ninguém te nota. Quando você percebe que o mundo te mede pelo que você tem, não pelo que você é." Ele olhou para Ghislaine com os olhos cheios de água. "Eu te tratei como se você não fosse gente, Ghislaine. E agora eu sei exatamente como é não ser tratado como gente. E dói. Dói de um jeito que eu não sabia que existia." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Breno. Ele não tentou esconder. Não tinha mais energia para fingir. "Eu não vim aqui pedir emprego. Não vim pedir favor. Vim pedir perdão. Só isso. Porque eu carrego o peso do que fiz com você todo dia. E se eu não disser isso olhando nos seus olhos, vou carregar para o resto da vida." O canteiro de obras continuava funcionando ao redor deles. Operários passavam ao longe, máquinas trabalhavam, o mundo seguia girando. Mas naquele banco de madeira, o tempo estava suspenso. Ghislaine olhou para Breno e viu algo que poucos teriam a generosidade de enxergar. Viu um homem quebrado. Não o vendedor arrogante. Não o sujeito que ria enquanto ela limpava o chão. Viu alguém que a vida tinha colocado de joelhos da mesma forma que um dia a colocou. "Breno, eu vou te dizer uma coisa que aprendi da maneira mais difícil. Guardar rancor é como carregar um balde cheio de concreto. Quanto mais tempo você segura, mais pesado fica. E no final, quem se destrói é você mesmo." Ela respirou fundo. "Eu te perdoo. Não porque você merece. Não porque o que você fez foi pouco, mas porque eu mereço largar esse balde. E porque acredito que as pessoas podem mudar, mesmo as que mais nos machucaram." Breno cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não era um choro contido. Era o choro de um homem que finalmente se permitiu sentir o tamanho do estrago que causou. E ali, num banco de madeira, num canteiro de obras, entre o barulho de máquinas e o cheiro de concreto, aconteceu algo raro. Uma ferida que parecia impossível de curar começou a cicatrizar. Não dos dois lados, mas pelo lado que importava, o de Ghislaine. Quando Breno foi embora, Ghislaine ficou sentada no banco por mais alguns minutos. Olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que seguraram o pano amarelo, que assinaram projetos, que apertaram a mão de Fabrício, que seguraram a mão de Valentina em cada momento difícil. Aquelas mãos tinham construído pontes de concreto. Mas hoje, tinham construído algo mais difícil, uma ponte de perdão. Os dias que se seguiram
Trouxeram notícias que pareciam confirmar que a vida finalmente tinha decidido devolver o que devia. Doutora Estela ligou para Ghislaine numa manhã e disse que os primeiros resultados do tratamento de Valentina eram melhores do que o esperado. A menina estava respondendo bem. Os exames mostravam progresso significativo. Ghislaine desligou o telefone e ficou parada no meio do escritório de campo, com o celular apertado contra o peito. Osvaldo, que estava na sala, percebeu e perguntou se estava tudo bem. Está tudo bem, Osvaldo. Pela primeira vez em muito tempo, está tudo muito bem. Naquela noite, Ghislaine chegou em casa e encontrou Valentina na mesa da cozinha fazendo uma maquete para a escola. Era uma maquete de um prédio, feita com caixas de papelão, palitos de picolé e cola branca. Tosca, imperfeita, mas feita com um cuidado que só uma criança apaixonada pelo que faz consegue ter. Mãe, olha, é o prédio que a senhora está construindo. Fiz de presente para a senhora. Ghislaine pegou a maquete com as duas mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Olhou cada detalhe, cada janelinha recortada, cada andar colado com cuidado. E no topo do prédio, escrito com caneta vermelha em letras desiguais, estava uma frase: "Minha mãe constrói o mundo." Ghislaine abraçou a filha com tanta força que Valentina riu. "Mãe, tá me esmagando. Deixa eu te esmagar um pouquinho. É porque meu coração tá grande demais e precisa de espaço." As duas riram juntas na cozinha pequena e naquele momento, todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a dor dos últimos anos se transformou em algo que Ghislaine nunca imaginou que sentiria de novo: plenitude. As semanas foram passando e o Complexo Martinelli crescia junto com a nova fase da vida de Ghislaine. A fundação ficou pronta antes do prazo. A estrutura do primeiro bloco subiu com uma precisão que impressionou até os engenheiros mais experientes do grupo. Heitor visitava a obra regularmente e sempre saía com o mesmo comentário: Débora tinha razão sobre ela. Numa dessas visitas, Heitor trouxe uma notícia inesperada. Ghislaine, o grupo vai realizar um evento corporativo no próximo mês. Débora quer que você seja a palestrante principal. Palestrante? Eu? Sua história precisa ser contada. Não para expor ninguém, mas para inspirar. Débora acredita, e eu concordo, que o que você viveu pode transformar a maneira como empresas inteiras tratam seus funcionários. Ghislaine hesitou. Falar sobre o que viveu significava revisitar cada ferida, cada humilhação, cada lágrima no depósito dos fundos. Mas também significava dar voz a todas as pessoas que ainda viviam o que ela viveu. Todas as faxineiras, porteiros, auxiliares, copeiras e zeladores que passam o dia sendo invisíveis em empresas que só funcionam porque eles existem. Eu aceito, Ghislaine disse, mas com uma condição: Valentina vai estar na plateia. Combinado. O evento aconteceu no auditório principal do Grupo Martinelli. 300 pessoas lotaram o espaço. Gerentes, diretores, funcionários de todos os níveis, de todas as unidades. Débora abriu a noite com um discurso breve e direto. Hoje vocês vão ouvir uma história real. Uma história que aconteceu dentro de uma das nossas empresas. E eu espero que quando saírem daqui, nunca mais olhem para ninguém da mesma forma. Quando Ghislaine subiu ao palco, suas pernas tremiam. A luz era forte, a plateia era enorme, e por um instante ela sentiu vontade de correr. Mas então olhou para a primeira fileira e viu Valentina, sentada entre Débora e Fabrício, com os olhos brilhando de orgulho. Ao lado deles, Lorena, que tinha feito questão de estar presente, e até Osvaldo, que tinha vindo direto da obra ainda com poeira no sapato. Ghislaine respirou fundo e começou. Contou tudo. Sem ódio, sem vingança, sem exageros. Contou sobre o pano amarelo, sobre as ordens secas, sobre o depósito dos fundos onde chorava escondida, sobre a mensagem de Valentina pedindo para almoçar juntas, sobre a noite em que quase desistiu de tudo, sobre a mulher que se ajoelhou ao seu lado e disse que nenhum trabalho define o valor de uma pessoa. A plateia estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas choravam abertamente. Outras seguravam as lágrimas apertando os lábios. Gerentes, que talvez tratassem suas equipes de apoio da mesma forma, olhavam para o chão com uma expressão que Ghislaine conhecia muito bem. A expressão de quem acabou de se enxergar no espelho errado. Eu não estou aqui para apontar dedos.
Ghislaine disse com a voz firme. Estou aqui para dizer que por trás de cada uniforme existe uma história. Por trás de cada pessoa que limpa seu escritório, serve seu café, abre sua porta, existe alguém que tem sonhos, que tem família, que tem conhecimento, que tem valor. E quando a gente escolhe não enxergar essas pessoas, a gente não diminui elas, a gente diminui a si mesmo. A frase ecoou pelo auditório como um trovão silencioso. 300 pessoas ouviram. 300 pessoas sentiram. Eu limpava capôs de carros que custavam fortunas com este pano. Ghislaine levantou o pano amarelo que havia trazido consigo. O mesmo pano, o mesmo tecido desbotado que guardou na gaveta do criado mudo como uma relíquia. E enquanto limpava, ouvia que não sabia fazer nem isso direito. Mas essas mãos que seguravam este pano são as mesmas que hoje assinam projetos que vão abrigar centenas de famílias. Não são mãos diferentes. Sempre foram as mesmas mãos. O que mudou foi que alguém finalmente olhou para elas e viu o que sempre esteve ali. Ela fez uma pausa e olhou para Valentina. A menina chorava, mas sorria. Aquele sorriso que mistura orgulho com amor de um jeito que só filhos conseguem. Minha filha fez uma maquete do prédio que estou construindo. E no topo escreveu: minha mãe constrói o mundo. Eu não construo o mundo. Mas hoje eu tenho a chance de construir algo que está ao meu alcance. Um exemplo de que é possível cair e levantar. De que é possível ser derrubada e se reconstruir. De que nenhuma humilhação é definitiva quando existe alguém disposto a enxergar. Ghislaine olhou para Débora. Essa pessoa para mim foi a senhora Débora Martinelli, que um dia foi exatamente o que eu era e nunca esqueceu de onde veio. Olhou para Fabrício. E foi o Fabrício que não teve coragem de gritar, mas teve a coragem de escrever. E às vezes uma carta silenciosa muda mais do que 1000 discursos. Olhou para a plateia inteira. Eu peço uma coisa a vocês. Amanhã, quando chegarem ao trabalho, olhem para a pessoa que limpa o chão de vocês. Olhem nos olhos dela. Perguntem o nome. E lembrem que dignidade não é um privilégio de quem usa terno. É um direito de quem existe. O silêncio durou 3 segundos. Depois, uma pessoa se levantou e começou a aplaudir. Depois outra. Depois mais uma. Em menos de 10 segundos, o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo com uma intensidade que fazia o chão vibrar. Valentina correu até o palco e abraçou a mãe sob os aplausos de 300 pessoas que naquela noite aprenderam algo que nenhum curso de gestão ensina. Débora assistia da primeira fileira com lágrimas nos olhos e um sorriso que dizia: valeu a pena. Cada risco, cada decisão, cada momento em que apostou numa desconhecida de uniforme e pano amarelo. Valeu cada segundo. Meses depois, o primeiro bloco do Complexo Martinelli ficou pronto. Na inauguração, Ghislaine cortou a fita ao lado de Débora, sob os aplausos de centenas de convidados. Valentina estava ao lado da mãe, saudável, forte, segurando a maquete de papelão que agora tinha um lugar de honra no escritório de Ghislaine. Semanas mais tarde, Ghislaine recebeu um convite oficial da Universidade Federal para dar uma palestra na Faculdade de Engenharia Civil. A mesma universidade onde se formou com honras. A mesma que ela achava que nunca mais pisaria. Aceitou. E quando entrou no auditório e viu centenas de estudantes esperando para ouvir sua história, sentiu que o ciclo finalmente estava completo. No canto mais alto da plateia, uma estudante levantou a mão durante a sessão de perguntas. Professora Ghislaine, o que a senhora diria para alguém que está passando agora pelo que a senhora passou? Ghislaine sorriu. Olhou para o pano amarelo que levava a cada palestra como símbolo do que havia superado. E respondeu com a voz mais firme e mais suave que já teve na vida. Eu diria que o chão onde você está de joelhos hoje pode ser a fundação do que você vai construir amanhã. E que nenhuma mão é pequena demais para erguer o que foi feito para ser grande. O auditório aplaudiu. Valentina, sentada na primeira fileira como sempre, sorriu para a mãe com os olhos cheios de lágrimas. E Ghislaine soube, naquele instante, que as mãos que um dia limpavam capôs de carros de luxo tinham finalmente construído a obra mais importante de todas. Não era um prédio, não era uma ponte, não era um viaduto. Era uma história que provava que ninguém é invisível para sempre. En la herrería.
La herrería. Que está cerca de la biblioteca, escuché. Ah, ok. ¿Hay una Voy a ir a, biblioteca? Sí, Ok, hay una ven para biblioteca. acá. voy a ir a saber, chicas. Yo no Chao. voy a hacer eso, Que les chica. vaya bien. Certecita. Igual, adiós. Hola, A Kimi. ver, A ver, entonces vamos a... Por allá, ¿Qué se le atrás de eso. Ay, me da miedo las mujeres, chiquillo. Me sentí demasiado puesta. Pero esto es una enfermería. aventurero con... Ah, no. Ah, sí, sí, sí. No sé. ¿Puedo rolear de Ah, sí, salario? estamos cercadas. ¿Cómo van a dar terapia? Ahí conseguimos ¿Qué es la- esto? el cuadro de Messi. Esta es una iglesia. No me sirve una polla. ¿Qué- Y el reloj va. ¿Qué son así? Acá, acá, acá. Vamos. Respeta tu canje, no, que respeta tu canje, amigo. Voy a Benito. quedar mal frente a todos. Eso quién sabe por qué suena tanto, tiene una... Ella, es que generalmente los VTubers tienen esa forma de hablar, pero yo las banco, porque son muy buena onda. Nunca me he topado con una VTuber pesada. Entonces, aunque al principio me choqué, no me importa, yo las banco. ¿Qué es esto? Permiso, permiso, permiso. ¿Y esto qué? ¿Con cuántas VTubers te has topado en la vida para firmar eso? Con las que me topé aquí en el Mouse, Mickey Aquí Mouse. podrás encontrar varios libros. Puta, pero es que yo no quiero libros, yo quiero una pala. Acá Ah, travieso. dice: Casa del minero. Si tienen alguna duda, que vengan al altares. ¿Será esto? Ya veo. hola. Puse mi hacha ahí. A veces quisiera que una aventurera, pero bueno, Ay, ¿cómo quito mi hacha? el ladrón de guerrero. Qué susto, permiso, acá. Dale a Dale, la dale, clic dale. derecho. Moneda que los demás comercios no tienen gran valor. Ah, Mis gracias. favoritas las cambiaré por unas que sí. Nada, pero... Dejen de hacer eso. Van a matarme. Casa del minero, podrás realizar invocaciones en el altar si tienes... ¿Y yo cómo te alguna paso a mí? Ok, a ver. A verte, a verte. Quiero una pala. Este es el altar de invocaciones. No se A lo que peguen me mucho ocupan. porque si no se van a terminar robando el Larry truco. Saccharin Bone, es Initiator. Esto no. Este es el Adrián en el herrero. Pero además realmente necesitan muchos materiales. Si tienes algunos con gusto los compartiré. ¿Y este? A veces quisiera hacer una aventura, pero ya no, ¿Qué no dice? pasan. Lo siento, tenemos una larga lista de pedidos. Ok. Esto es raro. ¿Y este? Una pala. ¿Qué? Es una persona, pensé que era una persona. Auxilio, me dio ansiedad, auxilio. Alguien le preguntaba a un mod y dijeron no hay Eh. un PC que venda hilo. Sería ir a encontrar un esposo de las Ok. arañas en las minas Entonces, abandonadas. ¿Ya reclutaron más gente? Ah, mira, ya metieron más cosas que vos. Acá. God. Dale clic A ver. derecho viendo el crafteo en el a J. ver, pica, summoning, dos sticks. Estoy una tratando antorcha, de- 3 lingotes, De ver los tutoriales de cómo se hacen las cosas. Oh, mira, se pueden vender. Métele 2 de hierro, dos Summoning palos, altar. un pico de piedra sano y una antorcha y listo, ya tienes tu pico. Ok, ya está mi ¿Pero quién le meto todo eso? ¿Dónde lo meto? Ah, la mesa de acá, la mesa de No, acá. no, no se Ah, se Con el usan clic en derecho. esas mesas. Sí, por eso Vale, les- vale. no, no, Con el clic derecho. Ah, es que métele por orden todo lo que te dije. ¿Ves? Igual puedes ver la receta del cake. ¿Cómo se usa? Dale a la E y a la derecha Ah, y busca si meto- hierro y te sale el crafteo. ¿Dónde está mi Esto es hierro? demasiada tecnología. Ah, acá está mi hierro. Ay, yo El no agarro summoning nada. altar, Yo dos no- palos, 3 de hierro y un pico de piedra. ¿Y ahora yo qué hago aquí esperando? Un segundo, entiendo, quedó no mi hierro acá, entiendo. sí, está Palos. mi 23 ¿Quién no hierro. entiende? ¿Quién no entiende el Demasiada explico? ¿Quién no entiende el información. explico? ¿Tienes hierro? ¿Tienes Esto hierro? es tecnología Pala de alienígena. piedra. Ah, Tú no Con mira, hierro. Yo tienes tengo que madera. sacarte una de esas mesas de rojas. ¿Ves las mesas rojas? ¿Ya? Hoy tenemos que ir por cosas. Pero- Hierro, una letter tunic Ajá, gra- por eso. Con clic derecho tienes que darle, o sea, pones en tu mano
3 lingotes de hierro. Le das clic derecho. Es upgradeable Ya. esto. Dos palos, ¿Ya los pusiste? le das clic derecho. Es todo Luego upgradeable. le das un ok. pico de piedra sano, clic Sí. derecho y al final le pones una antorcha. Sí. Esto No, 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 tampoco, a ver, ¿no? pásame el hierro, pásame el hierro. Ah, Pásame el hierro. Mira, te digo, dale a E, dale a la E Ah, y ve hacia la A derecha. la mierda. A la derecha tienes como que Sí, era ítems, solo ¿verdad? de De ellos, Minecraft. Una espada O sea, hay que ir por más. de Iron Sword. Cuando le das a la E, a la Ya. derecha ves como ítems. Sí, Y porque abajo hay no vas como a una hacer barra de la búsqueda, pala. ¿verdad? Iniciador es Ajá. la antorcha, Ah, ok. sí, sí. Vale, ¿Quieres una escribe pala? hierro. No, ni en pedo. Ya, Ok. una vez Mira, escribes dame- hierro, dame cierto mi que ahora te espada, de salen un Tanto- pico de hierro, ah, ¿verdad? ya, Pero ya, mira, ahí puedes sale cómo se Dale hace. clic. Ajá, dale clic y ahora te sale un yunque. Arriba a la Stone medio a la Sword y izquierda dos te Iron dice Man. yunque y altar, ¿no? Ah, Un sí, stick. sí. Va, lo que dice Una summoning altar es Stone esa Sword mesa. Tienes que guiarte de eso. Y dos Ah, ok, de hierro. ok, muchas gracias. Oye, güey, No tienes. sé, dame 2 de hierro. No, hierro no tengo, me lo gasté todo para el pico. Vamos a usar esto. Bueno, Ah, ya agarré algo, sabemos que no sé de quién es esto. No sé de quién es eso, ahí está. La espada. No puedo usar esto. A ver. Si no, se puede usar, ¿no? No, no se puede craftear. Está Oye, mi bloqueado. palo se puede Me voy. Me dio mucha ansiedad. Ansiedad social, chiquillos, no puedo. No puedo con esto. La vida de streamer me consume. No puedo. Mira. Caballero real. ¿Qué? Yo sé lo que... Sí, chica. Sí, chica, no tengo una polla. Para ver si te está especteando. No voy a insultar al admin. ¿Eres Dios? Ahí va. Él es como... Buenísimo. Jesucristo. Ah, mira, ya. un hueso. Ay, un hueso. Ok. Pues tenemos que seguir explorando, ¿no? Pues ya vamos. Voy a buscar que te quedó asado. Tengo miedo, chicos. Tengo mucho miedo. Me siento demasiado expuesta. No pensé llegar tan lejos. Ahora la gente... Ahí, ahí, ahí. Martu, sí, Martu. Voy a ir a buscar a la Martu para que vayamos a hacer eso juntas. Yo tengo mi bote, ¿cierto? Estoy puro leseando. No, literal. Espérate nomás después. Oh, hola chicos. El día de hoy. No me sale ni aunque lo intente. Lo siento. Martu. Arena por si acaso, siempre importante Martu, tener una arena. Martu. Hola, ¿dónde está? Aquí. Oye, pero ¿qué, ¿qué querías hacer? ¿Un búnker? No, me viene a buscar. Oye, ¿tení hierro? No, estoy yendo para allá recién. Ah, ya para que vayamos juntas, porque hay... Picota, toda cosa. Sí. No he fundido el hierro, sí. No le ¡Mira! ¿Qué pasa? Si así en la mesa, te sale mesa rosada. ¿Qué? Si así con madera rosada, te sale la mesa rosada. Nah, Qué bonita. tecnología. Oye. Tecnología. Ya sí, yo me voy a poner a buscar bloquecitos. Oye, mi mesa te la robaste. Voy a usar tu horno. Me la robé. Sí. Muchas gracias. Te traeré una cuando encuentre. No la quería robar, tranquila. Ay, No. Martu me da mucho miedo a la gente. Estoy como la ansiedad social a tope. Ya, mira, conversé con los vikingos y me dijeron que para el bosque no fuera. Ay, yo Ya me quiero lo ir pillé. para allá. Pero vayamos Pero para los atrás vikingos- nomás. Los vikingos son los que están... El Nuge... No, ellas son las buenas ondas. El Kishi y todo ello, ¿no? Parece. Ya, mira, yo me voy a ir por donde está la gatito. Gatito. Sí, me voy a hacer una... Ay. Allá me haré una cosa, una cafetería, algo exótico. La gatito, ya, a ver. ¿Dónde dice la gatito? Está en el mapa, pues tenéis que ver por dónde está la otra Martu. Ay, que parece que me falta explorar mapa. Ah, bueno. Medio hijo. A ver.